É isso aí, nação. Chega mais, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo que venceu o Estudiantes nos pênaltis, no sufoco, com belas defesas do goleiro Rossi. A gente vai analisar aqui o Pascoalzinho falando aí sobre essa partida. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Já vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá para as informações do Flamengo. Eu imaginava contar uma história mais tranquila do incomparável ontem à noite lá em La Plata. Boa noite. Boa noite pra você, Bligal, Zupac, meu parceiro de tanto tempo, e ali, Rafael Marques. Equipe Rádio Globo aqui em peso, né? Pô, se você precisa de um cidadão bom, ele não serve. Você é um espetáculo de profissional. Tô me sentindo um intrujão aqui, viu? Uma pessoa maravilhosa. E você faz parte aqui com a gente, não tem problema nenhum. O Plihal, ainda é incomparável. Se fosse um time comum, não ia resistir o que o Flamengo resistiu. Sim. Qualquer time não ia aguentar o tranco que o Flamengo aguentou. É um monte de bomba durante a noite. É o ônibus que sai para ir pro estádio. Eu não sabia que você praticava malabares. Por quê? Quanto malabarismo? Não. Ué, não teve bomba durante a noite? Teve. Não teve lá o pessoal... Você acha que não tem janela anti-ruído no hotel do Flamengo? Bom, às vezes não tem, às vezes não tem. Eu já passei por isso no hotel com o Figueirense, contra o Caxias, e não tinha esse tipo de proteção nenhuma. Foi um monstro de bomba. É uma coisa impressionante. O pessoal acorda, mas isso não interfere em nenhuma coisa. Por quê? Porque o jogador de futebol, ele gosta de dormir até tarde. E dormir tarde também, né? E os que acordam mais cedo, eles compensam depois o almoço, dá uma sonequinha e tal, tá tudo recuperado. Mas apedrejar o ônibus, não. Aí já é difícil, né, gente? O ônibus foi apedrejado na chegada. Eu sei que o Flamengo tem jogadores com alto poder de concentração psicológica, mas a gente disse aqui ontem eu não estive, anteontem, que o Flamengo ia passar por esses aspectos psicológicos. É uma carga muito, muito grande. O Flamengo botou o time titular em campo, que o treinador entende como titular. Claro. Jorginho voltou, né? Montou a lateral esquerda do jeito que ele gosta. Enfim, ele fez do jeito que ele quis, né? O que o Flamengo não teve? Precisão no passe. O que o Flamengo não teve? De novo, qualidade na finalização. E você não pode dizer que esses caras do Flamengo não sejam bons jogadores, que eles não saibam finalizar. Claro que eles sabem, mas aí entra o aspecto psicológico, os acontecimentos e tudo mais. Flamengo? Tava meio sabendo que o resultado estava na mão. Então o Flamengo jogou. Eu não gosto desse tipo de coisa, de jogar com o regulamento embaixo do braço. Eu acho que você tem que se aproveitar do regulamento para algumas situações. O Flamengo tinha vantagem de um gol, deveria ter feito o que fez no Maracanã. Pressão na saída de bola, não, deixou fazer a pressão, o Estudiantes fazer a pressão na saída de bola. E aí praticamente inviabilizou o jogo do Flamengo. Por quê? O Jorginho não estava numa noite boa, o Saúl jogou bem. Mas não teve precisão nas finalizações. Ele pegou um chute de fora da área, que a bola foi lá no placar eletrônico, eu falei, mas não é o Saúl que chutou. Aí depois ele teve uma que chutou que passou aqui, ó, tirou tinta. Nossa senhora. Se tivesse mais uma demão demão, viu, gente, que chama, não é mão não, é uma demão de tinta, dava uma raspadinha na trave. E o que os caras do Flamengo bateram bem o pênalti? Nossa! E foi e o que o goleiro... Agora, aquele negócio, ele disse que ia se recuperar para os jogadores, né? Falou. Aí o Rossi foi lá e se recuperou, pegou 2 pênaltis. Teve a chance de, né? Os 2 pênaltis no mesmo canto. Curioso, né? Mal batidos. Os 2 pênaltis no mesmo canto. Ele falou, pá, tirou, o Flamengo está classificado. Eu não fico com a opinião do treinador do Flamengo, do Felipe. Eu não acho que o Flamengo classificou era o que precisava, não. Porque a torcida do Flamengo sabe que para o Flamengo não basta só se classificar. A torcida do Flamengo sabe que para o Flamengo não basta só ganhar. O Flamengo tem que classificar... Tem que se classificar jogando bem. Tem que ganhar sendo superior e jogando bem diante do adversário. Então, por enquanto, o Flamengo está classificado. Mas, olho, hein? Eu estou até com a camisa azul clara aqui para falar do Racing. Olho, hein? É outro tipo de jogo. Projetaremos também. É outro time. O Estudiantes é um time um pouquinho mais fraco, vai mais no coração, na vontade, na alma. É tudo no coração. O outro sabe jogar, precisa ter um pouquinho mais de atenção para saber o que vai acontecer. Eu não estou nem um pouquinho surpreso com o que o Flamengo passou, nem um pouquinho. Olha a minha cara de surpresa que o Flamengo passou. Olha a minha cara de surpresa que o Palmeiras está classificado.
que o Racing está classificado. E que Agora, a LDU está A classificada? da LDU doeu um pouquinho. Como é que é a sua Confesso cara? pra você, aí eu fico chateado. É? Porque se o São Paulo passa... Tô acreditando. Porque se o São Paulo passa, nós já teríamos uma final praticamente brasileira. Claro, o Pascoal queria Palmeiras e São Paulo. Não acho impossível, não. Acho até bonito ter um Palmeiras e São Paulo. Sim. Agora, vai ter que jogar lá na altitude, 2.850, né? Vai ter que trazer pra Sim, cá. melhor pegar. O Flamengo vai ter... Melhor pegar o São Paulo do que a LDU. O Flamengo vai jogar num estádio que é a torcida do Racing, ela é diferente da torcida do Estudiantes, que é diferente da torcida do Boca, que é diferente da torcida do Racing. O Racing é uma torcida que empurra o time. Me disseram que a torcida do Estudiantes é torcida de colégio perto da do Racing. Não, são juvenis perto do confronto do Racing. Flamengo é bem mais difícil que o do Palmeiras. Bem mais difícil que o do Palmeiras. Apesar da altitude, a semifinal do Flamengo ela é bem mais complicada. Rafinha, vamos dar um pulo lá no Mirante do Leblon? Você acha? Hã? Eu acho taco a taco. Acho o Racing mais casca grossa É do que 2.850, Azul. mas o Racing é bom. O Racing é um belíssimo time. Muito bem treinado. E é um time que não dá respiro para E que joga, o Gustavo Costas conseguiu fazer, porque ele é assim, com que o time morresse de jogar pelo Racing. Eu ele sou tem fã desde o ano passado na Copa Gustavo Sul-Americana. E aí é assim essa Porque Libertadores. a gente também. tava lá na final isso, da aquela loucura. Aquela loucura. Aquela loucura. Eu não sei se você estava comigo no dia da entrevista dele, antes do jogo. Sim. Você viu o que ele falou? O goleiro chileno, que era o goleiro chileno. Arias. O Arias falava pra ele, calma, porque ele estava empolgadaço e os jogadores tirando a empolgação do treinador. Imaginam, então, contra o Flamengo, o que vai acontecer. Ontem, quando o Estudiantes fez o segundo invalidado, em impedimento, eu tenho certeza absoluta que o nosso Rafa Marques começou a imaginar como seria a sexta-feira pela manhã, lá no Rio de Janeiro, no desembarque, na chegada do Mengão. Tô certo ou tô errado, Rafa, meu amigo? Você está invariavelmente, quase sempre, para não dizer sempre certo, meu queridíssimo Plihal. Um abraço a você, ao Zupa, grande parceiro de longa data, ao mestre Pascoal. Mestre, não mereço tanto. Que palavras lindas que o amigo sempre profere a meu respeito. Tô aqui, sou um servo a seu inteiro dispor. Você é um mestre da vida, um amigo que eu vou carregar sempre no meu coração, você sabe disso. E um abraço ao fã de esporte que está conectado com a gente aqui dentro do Equipe F. Plihal, na verdade, pensei sim. Aqueles segundos entre o momento do segundo gol do Estudiantes e a anulação confirmada pela equipe de vídeo da arbitragem foram segundos eternos, né? Fiquei imaginando já a crise que teria que ser contornada no Flamengo diante do que é para o torcedor o grande mote da temporada. O torcedor do Flamengo não quer ser campeão brasileiro? Quer ser campeão brasileiro. Mas o torcedor do Flamengo não abre mão de ser campeão da Libertadores. Quer o tetracampeonato, quer jogar a Copa Intercontinental, garantir vaga já no Mundial de Clubes de 2029. O torcedor do Flamengo gosta muito da glória eterna. Então, seria uma situação altamente impactante o Flamengo voltar da Argentina eliminado pelo Estudiantes, até para a diferença técnica, né, entre os dois times, embora ontem o Eduardo Domingues tenha dado uma injeção de ânimo na sua equipe. A atitude do Estudiantes realmente foi muito pesada e contrastou, né, com a letargia do Flamengo, muitos jogadores rendendo abaixo do que podem render. Meu destaque, obviamente, é o jogo do Flamengo. Tem clássico aqui no domingo entre Fluminense e Botafogo. O Subeldia estreando já como técnico do Fluminense, vai ser apresentado amanhã na hora do almoço oficialmente. O que disse Felipe Luiz? Talvez os titulares das manchetes de amanhã serão Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem, mas a verdade é que a manchete é só uma. O Flamengo está na semifinal, fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos e aí no final se decidiu nos pênaltis, onde passamos. Se passamos, merecemos passar. O Rossi, ele tem a nossa confiança, tem o carinho dos jogadores do grupo, e quando veio os pênaltis ele veio falar para mim, deixa comigo que eu errei antes, mas eu vou classificar a gente agora. Gustavo Zupac, como prioritariamente do resultado, você como Pascoal discorda ou você acha que o Felipe tem razão? Não, assim, em relação à campanha do Flamengo na Libertadores, é claro que o mais importante a essa altura é estar classificado.
Porque não se constrói, raramente se constrói uma campanha vitoriosa em Libertadores só com êxitos retumbantes. O Flamengo de 19 passou nos pênaltis do Emelec, o Flamengo de 19 foi campeão jogando pior que o River, mas virando nos 2 últimos minutos. O Palmeiras do Abel foi campeão perdendo para o River em casa a semifinal, jogando uma final muito ruim contra o Santos, um jogo fraco que ganhou com 100 minutos, né, na prorrogação. E assim é a história da Libertadores. As Copas permitem que você não jogue bem ou não jogue tão bem e passe. Então, assim, claro que o mais importante é a manchete. Eu concordo com o Felipe, a manchete tem que ser: Flamengo se classifica para a semifinal. Mas a gente pode aprofundar. E quando a gente aprofunda, a gente olha o todo. E o todo é que da Libertadores, não só do jogo de ontem, da Libertadores, o que a gente tira de bom, realmente bom do Flamengo, foram os 2 jogos contra o Inter e o primeiro tempo do jogo da semana passada contra o Estudiantes. Né? O Flamengo da Libertadores, ele joga substancialmente pior do que o Flamengo do Campeonato Brasileiro, por exemplo, que é um campeonato de regularidade. A LDU se classificou na frente do Flamengo. O Zupac, LDU em casa foi bom, o Zupac. Sim, contra a LDU em casa foi bem, mas a fase fora, de grupos como um todo ela foi decepcionante. Esse é o né? gol que a torcida do Flamengo suspirou, né? O Léo Ortiz disse em entrevista que ele segura, ele dá uma travada. Ele dá uma travada justamente para deixar o atacante do Estudiantes sem impedimento, e essa travada foi essencial. Assim, o que mais me chamou a atenção no jogo de ontem, o que mais me incomodou, é porque o time do Flamengo nas mãos do Felipe tem, no meu entender, como principal característica a fome pela bola o tempo inteiro, aquela pressão pós-perda, o sufoco na posse de bola do adversário. E isso a gente não viu tanto ontem. Eu fiquei com a impressão que o Flamengo acreditou demais na capacidade técnica de jogar o jogo de ontem. E ontem era um jogo que pedia um pouco mais. O Estudiantes entrou para competir em cada bola. E o Flamengo acreditou demais no fato de ser melhor que o Estudiantes. E por isso não conseguiu ser melhor. Embora tenha tido posse de bola, tenha controlado o jogo, mas não foi um time tão perigoso assim ao Muslera, que nem acho que é um grande goleiro. O Muslera aceita muitas vezes, e o Flamengo testou pouco o Muslera. Então o Flamengo facilitou que o Estudiantes fizesse exatamente o jogo que o Estudiantes precisaria fazer para tentar se manter vivo na competição. Mas toda hora aquela casquinha para trás. Pro Carrilho, né? Pois é. Toda hora a mesma bola. Tá muito, o negócio estava muito manjado. A bola sai do zagueiro, ou sai de um volante para chegar... vai no centroavante para dar uma casquinha para quem vem de trás na velocidade. Isso é mais... Mas Guido Carrillo fez um bom jogo. Olha os números do Carrillo na partida de ontem. Criou uma chance, venceu 18 duelos em cima exatamente do que acabou de dizer o Oswaldo Pascoal. Venceu 11 dos 18, né? Duelos aéreos 14 e dos 14 venceu a grande maioria também 10. E fez o gol do jogo de ida que colocou o time vivaço ontem lá em La Plata. Agora, o Flamengo tem... por isso é que eu não concordei com o treinador do Flamengo, com o Felipe Luiz. Porque eu acho que a classificação veio aqui, ó. Suada. Alguns jogadores abaixo do que eu esperava. O Alexandro ainda não me convence na lateral esquerda do Flamengo. O Jorginho fez um jogo abaixo do que ele pode render. E a gente tem que entender, ele não participou da última partida pelo Campeonato Brasileiro. Estava voltando de lesão e a gente tem que entender. Saúl jogou de novo uma enormidade. O debochado, que o fã número 1 do debochado sou eu. Não tem fã maior do Arrascaeta do que eu. Não fez um bom jogo, mas ele é capaz de decidir uma partida. Mas ele não foi bem ontem. Pedro não foi bem ontem. Não foi bem. Assim, ontem o jogo foi daquela do estilo Libertadores dos anos 80. Para quem não viveu Libertadores dos anos 80, dos anos 90, ontem teve um pouquinho do que é. Um pouquinho, hein, gente? Um pouquinho, porque era muito pior que isso. Mas a chegada e tal, e o braço, às vezes o skate tá correndo, o braço fica longo, sabe como é que é? Às vezes ele vai correr, ele precisa dar uma passada longa, o braço é muito para trás, às vezes a chegada vem aqui, pega duro. Então, é um pouquinho daquilo que acontecia nos anos 80, nos anos 90, a gente viu ontem na Libertadores da América. Antes da gente entrar na história do Rossi neste jogo,
Rafa, a gente sabe que o jogo da Libertadores, um jogo de Libertadores, é muito diferente do jogo do Campeonato Brasileiro. Enfim, os times são mais matreiros, é um jogo ali que tem um caráter decisivo de que se você bobear, você vai embora mesmo, mais ou menos como acontece em Copa do Mundo. É claro que isso muda a forma do Flamengo jogar. Mas por que você acha que este Flamengo, também tão cascudo, tem dificuldade em se adaptar a jogos de Libertadores? É uma pergunta interessantíssima, viu, Plihal? Porque ela permite uma série de análises. Você pode fazer uma análise comportamental, você pode fazer uma análise técnica, ou você pode fazer uma análise psicológica. E qual a diferença entre o psicológica e o comportamental? Quando eu falo sobre comportamental, é que o Flamengo notadamente é um time muito mais poderoso, insinuante, incisivo, fatal quando joga no Maracanã do que quando joga fora de casa. Isso não é só para jogos como a Bola Libertadores, não. Isso também é para jogos do Campeonato Brasileiro, isso também é para jogos de Copa do Brasil, tirando aquele jogo contra o Atlético Mineiro lá. O Flamengo tem, normalmente, problemas de identidade quando atua fora de casa. Eu acho que o torcedor sabe disso, tanto que aposta muito no Maracanã como um fator diferencial para poder alcançar suas metas. Esse é o comportamental. O psicológico a partir do momento em que as coisas não se desenvolvem no campo como o Felipe Luiz planejou, e aí cabe uma ressalva ao Felipe Luiz, a quem eu atribuo muito mérito no trabalho que desenvolve à frente do Flamengo desde o ano passado. Disse outro dia aqui, na ESPN, salvo engano foi no Sport Center, que acho que o Flamengo tem que resolver logo a renovação de contrato do Felipe Luiz, se entende que ele é o cara mais talhado para dar sequência ao trabalho por mais 1 ou 10 anos. E isso independe do resultado final do campeonato, da temporada, tanto brasileiro quanto Libertadores. Mas ainda é um técnico em formação. Todos nós somos profissionais em constante formação, e o Felipe Luiz, por ser muito jovem na função, está muito longe de estar pleno na função de técnico de futebol. E aí eu acho que durante o jogo, em alguns momentos, faltam ações efetivas de gestão com os jogadores para que o time recupere o que está previamente planejado e alinhado em preleção. A sensação que a gente tem é que o Flamengo se perde em alguns momentos durante os jogos. E na Copa Libertadores isso fica mais latejante, por isso que entra o componente psicológico. E a parte técnica, que eu acho que a gente precisa talvez desenvolver melhor, ela tem relação direta com a maneira como o adversário se comporta quando vai enfrentar o Flamengo. Todo mundo tem acesso a todos os dados hoje em dia no futebol. Ontem, por exemplo, o Dado Domingues tirou no sistema de rodízio o Arrascaeta no jogo. Não fez marcação individual, mas fez dobra de volante para cima dele e evitou que o uruguaio ficasse muito próximo da área, jogasse perto do Pedro, perto dos homens de lado, o Lino e o Plata. E aí, sem o Arrascaeta participando do jogo, o Flamengo perde muito da sua qualidade. O Pascoal fala, né, que ele é o debochado, que ele é o diferente. Sim, e o mundo do futebol sabe disso. Então, quem tiver esse entendimento e conseguir encaixar o modelo de marcação para que o uruguaio não jogue, vai ter vantagens técnicas em cima do Flamengo. Só para citar um exemplo, poderia citar vários. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Plihal, mas eu acho que existem estes elementos, não necessariamente na ordem que eu trouxe, que ajudam a explicar por que o Flamengo muitas vezes não é, em jogos fora de casa da Libertadores, aquilo que todo mundo sabe que o Flamengo pode ser. Explicou, sim, senhor. Bom, vamos entrar agora no goleiro Rossi, como a gente disse na abertura do programa, na escalada, saiu de vilão para grande herói da classificação, pegando 2 pênaltis. Depois disso tudo, ele falou a nossa reportagem e vamos reproduzir o que disse o Rossi mais uma vez agora. Eu acho que foi um chute que foi rápido demais, mas eu pessoalmente me cobro muito, eu sei que errei. A posição de goleiro é assim. Hoje teve a possibilidade de errar no jogo, mas garantir a classificação do time. Olha lá, o Rossi ontem nos pênaltis. Antes de mostrar as defesas dos pênaltis, mostraremos o gol do Estudiantes, onde o Rossi foi criticado. Olha lá, 4 pênaltis batidos, 2 a bola entrou, em 2 ele defendeu, vencendo a sua segunda disputa por penais pelo Flamengo. Ontem, gente, eu estava no primeiro tempo ainda na área de zona mista de entrevistas do Morumbis.
E só esse golaço do Benedetti, bem gol de jogador argentino. E ele é costumeiramente reserva, ele foi uma surpresa do Eduardo Domingues pro jogo de ontem e jogou muito bem. Ele fez os 2 gols, é que o segundo foi anulado. Cacetada. E perdeu o pênalti. Eu li Pegou em cheio na bola. no X, Pascoal, você que não é adepto das redes sociais, Faz muito bem. que o Rossi tinha tomado, viu, Rafa, um frangaço. Não, Eu imaginei frangaço aquele não. frango, eu juro por Mas Deus, falhou. eu te mostro o tweet. Mas falhou. Foi uma Eu também falha. acho uma bola Falhou. bem defensável. Falhou. Mas pro Eu acho que goleiro ele perdeu o também tá tempo longe. da bola, né? Não, ele falhou. Um Ele goleiro do porte dele pega esse tipo. Mas é frangaço? Não, frangaço não é é. uma falha, não é frango. Mas se o Flamengo Não, frangaço eliminado... não. Frangaço é maldade. Se o Flamengo é eliminado por causa desse gol, a gente estaria falando do Rossi o programa inteiro. Especialmente porque ele é um dos jogadores mais regulares do Flamengo no ano. A temporada do Rossi é espetacular. O Benedetti foi muito feliz no chute, é um chute muito difícil de colocar onde ele colocou, né? Se existe a bochecha, foi na gengiva da rede. Você é da posição, você Já sabe. fui, né? E você também era um bom goleiro. Eu tomaria esse gol porque eu nunca fui tão bom quanto o Rossi. Mas o Rossi pegaria essa bola. É verdade, o que o Rossi falou é verdade, foi um chute muito rápido e de um acerto. Ele pegou de primeira. Um acerto raro. Sim, a bola pega no peito do pé, assim. Mas daquele ele jeito falhou, gente. que é fortíssimo, mas era era defensável. Eu não coloco como frango. A minha versão de frango é um pouco diferente, porque um chute desse você tem que analisar a distância para o goleiro, a força do disparo, como é que a bola chega, e a bola foi muito em cima dele. Acho que ele demorou a reagir. Porque se ele reage rapidamente, ele faz a defesa E com a as bola duas mãos. foi na direção dele, Ele né? demorou a reagir, ó. Na hora que ele vai reagir, a bola já tinha passado. Ele não O goleiro reage. pode tomar susto, mas ele tomou susto, né? Ele não reage no tempo que a bola que precisava, tá vendo? E o futebol ele é tão F3 pontinhos que ele dá essa oportunidade ao goleiro de se redimir na hora dos pênaltis. E tem aquela máxima, ele né? deve ter torcido pro Flamengo não empatar o jogo no tempo normal, né? E tem, Vai pros pênaltis, e né, tem Pascoal? aquela máxima de que o cara que faz o gol no tempo normal vai perder o pênalti. Isso acontece sim. sempre. Ó, esse não falha. E ele foi lá e pegou o pênalti do E outra Benedetti. coisa que é zica também é o cara gritar gol antes da bola Isso entrar. não pode. Isso aí é pra tomar tapa na orelha. Isso, vou falar você. Tá no estádio. O cara vai lá gritar gol antes? Antes da bola entrar. Tapa na orelha, Pascoal. Tapa na orelha. Toma. Somos contra a violência, mas nesse Não, de caso, leve, de leve. ela é O cara válida. gritar gol antes da bola entrar, isso é uma exceção. Petelequinho. Isso é uma zica, hein? Não pode. Isso é uma zica, isso é uma geladeira. Isso é um cara muito gelado pra acontecer um negócio dele. Mas o Rossi, O Rossi é subestimado, não, eu acho que ele é valorizado. você acha? Por mim, pelo menos, eu acho um baita goleiro. Cara Billy que... Colorado tá dizendo o contrário, ele acha super Não, estimado. é que a questão do Rossi é que ele é goleiro que aparece gosta do mais, Rocher. é goleiro de time ruim. O Rossi é goleiro de time bom. Goleiro de time bom trabalha pouco. E o goleiro do Mas Santos ele pega que pra caramba. O goleiro do Santos faz em média 15 defesas por jogo. Pô, sai cansado. Por quê? O Brasão, e o Brasão tem cada trombada. Tu fala que faz com ele. umas 20. Ele é corajoso. O Brasão é maluco. Ó, Léo Jardim, Brasão Hugo é maluco. Souza, Brasão, esses caras trabalham toda hora. É muito Brasão trabalho. é muito doido. Ele vai mesmo Não, enfiar a cabeça e no ele goleiro. é arrojado, ele é arrojado. Então, o goleiro que tem. Os caras chutam muito no gol, tem problema, né? Agora, tem goleiro que chuta pouco. O São Paulo, os caras chutaram 3 bolas em 2 jogos e fizeram 3 Mas gols. não foi no São culpa Paulo. do goleiro também. Goleiro, coitado. Janta. Mas o Rossi trabalha pouco. Quando trabalha, trabalha bem. Muito bem. Raramente falha. Não. Ontem ele falhou. Não, Faz o parte. Rocha fez É do defesas jogo. importantes pro Flamengo, Claro que sim. e defesas decisivas, e ontem falhou, é falha, normal. Ele ficou chateado, que ficou na bronca, e tem que ficar mesmo, porque é um cara profissional. Do jeito que ele é, joga no incomparável, joga no incomparável no Flamengo, que é um time espetacular, maravilhoso, tem de tudo para ele dar sequência na carreira de maneira brilhante. E ele comete esse tipo de falha, eu acho que ele fica chateado. Mas você não pode dizer que ele tomou um frangaço. Aí Ô, não. Pascoalzinho, incomparável foi a cobrança de pênalti do Léo Pereira. Afe Maria, mano. Rapaz, Que Você foi viu aquilo? e ele tava nervoso, você viu que ele botou a bola? Lá no ferro. Que- Precisa ter coragem. que precisa ter- personalidade. Não, precisa ter coragem. Essa é a do Jorginho. Ah, do Jorginho Também do não é Pulinho. mole não, hein? Não, essa do Todas. Pulinho me dá frio na barriga. Não Todas conta são nada muito pra bem. ninguém, isso dá frio na O barriga. goleiro não acha nunca. Não, mas ó, olha isso. Que isso? Luiz Araújo. Luiz Araújo. Luiz Araújo. Virou o pé. Claramente Agora, o Flamengo perdeu agora. o pênalti, né? Foi o Carrascal. Essa o Carrascal. O Carrascal, o goleiro acerta Aí o canto, mas quarto a é o bola Léo, foi olha lá. forte. Na bochecha. Olha lá, Aí ó. sim, ó. Afe Maria, Que bicho. isso?
Olha lá. E aí Bateu ele mais ou saiu. menos. Mais ou Marra, hein, menos. Pascoal? Que marra, hein, Pascoal? Que marra, hein? Hã? Bem mais ou menos. Léo, bem mais ou menos, né, Léo? Foi lá no ferro. Precisa ter coragem pra bater um pênalti assim. 4 pênaltis muito bem batidos, Rafa. Esse pênalti tem que bater assim no goleiro do sem Corinthians. dúvida. Porque senão ele pega. Não, e assim, o Zupac falava sobre o Muslera. O Muslera está há tanto tempo nisso, né, gente? E é um goleiro experiente, um goleiro vivido. Realmente não é dos grandes goleiros, também não é um cara que falha constantemente e tal, mas assim, alguns pênaltis que o Flamengo bateu ontem, podia ser aí, sei lá, o Gordon Banks, podia ser, sei lá, se tem outro nome, o Dassaev. Alguém lembra do Dassaev, que goleiraço que tinha? Lev Yashin. União Soviética ainda. Podia ser quem fosse, né? Podia ser Sepp Maier, não importa, não pegava de jeito nenhum. Porque foram pênaltis extremamente bem batidos. O do Léo Pereira realmente foi uma cobrança de muita autoconfiança, né? Não é só treinamento. Para mim, pênalti, gente, é uma mistura de 3 aspectos, todos com a letra C. É condicionamento, que vem do treino, confiança e concentração. Você pega esses 3 elementos, conjuga bem e faz o gol. Não tem como não fazer. Quem consegue ir bem nos 3 elementos vai fazer o gol de pênalti, porque a condição do batedor é muito mais favorável do que a condição do goleiro. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Quem está dentro do futebol há muitos anos sempre diz isso. O Flamengo foi cirúrgico. E sobre o Rossi, nós temos que falar uma coisa importante nesse momento, hein? E que ele é o tema aqui no programa. O Rossi chega em 2023 para resolver um dos problemas crônicos que o Flamengo tinha até então. E alguns dos elementos que eram debatidos na época era que o Flamengo não tinha nenhum goleiro 100% confiável. Hugo Souza era confiável até falhar bizonhamente contra o São Paulo. O Santos era confiável até começar a ter problemas em bola aérea. O Matheus Cunha era confiável até começar a se posicionar mal e tomar gols bobos. Quando chega o Rossi e com pouco tempo ele já assume a titularidade, ganha essa sequência, 2 anos no gol do Flamengo, o Flamengo tem ali uma situação resolvida, equacionada. Ele está entre os melhores goleiros do Campeonato Brasileiro? Talvez não precise estar porque a bola pouco chega. Ele é goleiro da seleção argentina? Não, não é goleiro da seleção argentina. Mas é um baita goleiro. É um goleiro que pouco falha. E ele chegou para resolver. Sabe aquele jogador? Você passa um tempão debatendo que aquele time tem aquele problema X. Aí o cara chega e ninguém mais debate o problema. O Rossi chegou para soterrar qualquer debate sobre o problema gol no Flamengo. E se a gente parar para lembrar, o Flamengo se classifica na última rodada da fase de grupos, num jogo que era para ser muito fácil contra o Tátira e foi 1-0 apertado, com o Rossi pegando uma bola que talvez fosse anulado se a bola entrasse, mas talvez não, assim, com o pé no finalzinho do jogo. Então, assim, o Rossi é um cara muito importante nas vezes que o Flamengo precisa dele. E sobre o pênalti do Léo Pereira, claro, é o pênalti que mais chama atenção, mas eu acho que um antes do Léo Pereira é o Cetré, o pontinha colombiano do Estudiantes. E ele também mete no trinco com uma força. Sim, tirando os 2 que bateram mal, que o Rossi pegou os 2. Na última bola do jogo ele tentou a baita. É isso. Maluquete. Tirando os 2 que perderam, todo mundo bateu muito bem. O Cetré entrou bem. Ele é o jogador rápido que tem Estudiantes. Ele entrou bem. Inclusive, ele bateu 2 bolas de fora da área. Uma, o Rossi foi. E na segunda, que a bola começa a sair do gol assim, eu só tô olhando ver os... E ali, a zagueirada ali não ia dar pro Rossi não. Não, vai no gol. a zagueirada olhando pra trás pra ver o Rossi, e o Rossi pendendo pra direita e a bola pendendo pra esquerda. Ele falou, Jesus, isso aqui vai entrar. E passou pertinho da trave. Foi um grande momento também da equipe do Estudiantes. O jogo foi osso. Quem pensa que... Assim, quem vê placar não viu o jogo. É a mesma história do jogo do Palmeiras. Eu me lembro do senhor antes do primeiro jogo. Eu me lembro do senhor antes do primeiro jogo. Eu acho que... Menos de 2 eu nem sorriu. Não, menos de 2 eu nem ia achar graça. Menos de 2 eu ia achar graça. Se classificou nos O pênaltis. Flamengo era para ter metido 5 no primeiro tempo no Maracanã. Muito obrigado, Rafa. Eu vi jogo lá do Zupac na bancada do Maracanã. O Zupac, a gente conversou isso na bancada do Maracanã, da imprensa lá, né, Zupac? O Flamengo teve chance para meter 4, 5 no primeiro tempo. E aí quando termina 2-0 no Maracanã, sabe qual é aquela sensação, aquele entre olhares das pessoas no Maracanã? Se os caras fizeram um gol, aí o Plata é expulso. Aí o que você pensa? Olha o jogo oferecendo aos Estudiantes a oportunidade de se manter vivo na disputa. Aí o Guido Carrillo faz o gol, faz o gol no finalzinho. Aí você tinha certeza que o Flamengo ontem ia para uma guerra, como foi, e acabou saindo vitorioso dela. Agora, é a mesma coisa do jogo do Palmeiras contra o River Plate. Se o Palmeiras faz 4 no primeiro tempo contra o River Plate, estava... Na Argentina. Na Argentina, estava fora de contexto?
Não, a questão é que os 2 segundos jogos foram mais equilibrados do que se imaginava. Sim, quem vê o jogo do Palmeiras, quem vê o placar do jogo do Palmeiras, não viu o jogo. Sim. Certo? E quem vê os 2 placares do jogo do Flamengo, também até se assusta com o jogo. Mas o segundo jogo eu não gostei. Daqui a pouco a gente vai fazer essa comparação de Palmeiras e Flamengo nessa fase de quartas de final. Mas pensando na semi do Flamengo, Sim. com o Racing o buraco é ainda mais embaixo. É mais embaixo, porque o Racing é um time tão aguerrido quanto é o Estudiantes, que é um time muito aguerrido, mas é um time melhor tecnicamente, em valores individuais, e melhor coletivamente, Mais vibrante dentro porque de o trabalho do Gustavo Costas é muito bom e consegue passar esse coração. Gustavo Costas é um dos maiores O primeiro jogadores da jogo é história do contra Racing. o Flamengo no Maracanã. O Flamengo passou em segundo, né? O segundo é lá O na cilindro. Argentina. É um jogo muito difícil. Tem muito que difícil. resolver a decisão parada aí é o no Maraca. segundo. O Flamengo é melhor do que o Racing. Se a gente tiver que destacar um favorito, se tiver que ter obrigatoriamente... Hoje já chegou no estágio do Racing do ano passado, campeão da Sul-Americana? Pra mim já passou. Eu acho que tecnicamente não. Porque o Racing perdeu peças importantes. Perdeu 2 que estão no River hoje, o Estão no Quinteiros e o Salas, por exemplo. Quinteiros são bons jogadores, mas eu acho que o nível desse time de competição ele é maior hoje. E tem ali o Maravilha Martins, você não pode piscar que ele vai guardar. Vai guardar. Os volantes são os mesmos, o Almendra e o Nardoni. O Almendra que jogou no Martirena e Boca. Rojas nas laterais. Jogou na seleção da Argentina. É um time muito bom. É um time muito Além bom. de ser bom, E quem vê esse jogo, também quem vê o placar, não viu o jogo. Porque era pra ser um 5 ou 6 pro Racing. Racing ganhou os 2 jogos. O Vélez é um time fraco, né? O Vélez, o Vélez no primeiro jogo, o Vélez não conseguiu passar da linha no meio campo. Só deu Racing. O jogo lá no Amalfitani. O jogo no Perón, no Juan Domingo Perón, no El Cilindro, o Racing tomou conta do jogo. Sim, é muita diferença técnica entre o Racing e o Vélez. Há muita diferença técnica. E o Vélez, o Racing, assim, os caras dizem na Argentina que a torcida do Vélez não lota uma Kombi. É o que diz na Argentina, não lota um ônibus. E a torcida do Racing é uma das poucas torcidas que joga junto. Poucas torcidas? Não é uma característica da torcida argentina? Não, cada torcida argentina tem uma característica. A torcida do Boca, ela vai levar os 90 minutos, 100 minutos do jogo, ela não vai criticar o time em nenhum momento. Mas quando acabar o jogo, você segura a bronca. Os caras vão pra cima. A torcida do Racing é diferente. A torcida do River Plate é uma torcida que se impacta com o resultado dentro do campo. Mais ou menos. Sente o baque. A torcida do Racing sente. A torcida do River sente o impacto. A torcida do Estudiantes é uma torcida dos anos 80. Entendeu? A torcida daquele modelo, fazem de tudo. Mordem o alambrado. Apedrejam ônibus, fazem barulho na madrugada, querem derrubar o alambrado. O estádio é maravilhoso. Para quem não conhece lá, tiver a oportunidade de ir em La Plata, vai ver, o estádio é espetacular. A torcida do Racing, da academia da Argentina, da ACD, como eles chamam lá, é uma torcida que, se precisar, eles entram para jogar. E se o Flamengo, acho que a principal questão, assim, eu concordo com o Felipe que o mais importante era classificar, classificou, legal. Mas o que preocupa é, se o Flamengo repetir o desempenho de ontem no mata-mata com o Racing, o Flamengo corre seríssimos riscos de não passar. O segundo tempo do primeiro jogo também preocupa. Mas a gente tem todos os motivos para acreditar que o Flamengo não vai repetir, que o Flamengo vai melhorar até lá e vai performar bem nas 2 semifinais, tem um mês para isso. O desempenho de ontem contra o Racing preocupa muito, mas o Flamengo é plenamente capaz de jogar mais próximo no seu nível em um confronto, assim, o Racing, se a gente olhar do mata-mata da Sul-Americana do ano passado, o Racing eliminou o Atlético Paranaense, o Corinthians, foi campeão contra o Cruzeiro, ganhou do Botafogo na Recopa. Mas ganhou atropelando o Botafogo. E passou pelo Fortaleza na fase de grupos agora. Exterminador de brasileiros. Acabou o jogo, o Cruzeiro não deu a largada. A gente tava lá, eu tive a honra de estar ao lado do Zupac nessa cobertura. Deu a largada do jogo 1-0 para os caras. Amassou. Deu a largada, largou o jogo, pá! Não, fora que eles marcaram antes e o gol foi anulado. Isso, o 0 de jogo. A bola saiu 1-0, esse gol foi anulado. Saiu de novo, pá, outro gol. E aí o time do Cruzeiro ficou atordoado. Com 15 minutos estava 2-0. Não, já eram campeões no primeiro tempo. Agora, é um time para mata-mata, é um time chato para mata-mata. Bem chato. E é o time que não pense que o Racing vai jogar a partida do Maracanã só no campo de defesa. Não pense isso, não.
Não pense que o Racing vai ficar encolhidinho. Não pense que o Racing não vai bater no Flamengo no Maracanã. Porque é a característica do time. Eles vão sair, eles gostam do jogo. O treinador... Você já viu o Costas ali? Não, o Costas É o cara mais legal da América do Sul. claramente vivendo... É um personagem É um sensacional. personagem no futebol, sensacional. né? Fala um pouquinho de Gustavo Costas, por favor, Rafa. É um treinador que vibra demais, assim, a gente percebe que o time tem toda uma identidade associada ao que ele acredita, e não é só esse show que ele dá durante os jogos que a gente assiste, né? A gente tem a sensação, pelo contato que ele tem com os jogadores, nos momentos que as imagens flagram, as conversas ali de tempo técnico, o jogador é atendido, vai lá o grupinho falar com o treinador, quando ele volta com o time para o campo, nas coletivas, a gente percebe ali uma coisa muito paternalista. E aí, quando eu falo paternalista, é no sentido positivo da expressão, porque às vezes essa expressão ela é interpretada como algo negativo, como algo muito protetor em excesso, como que alguém que passa muito pano. Não, seria um time comprometido. O Pascoal fala sobre a pegada do Racing, e nesse ponto ter alguma semelhança apenas nesse ponto com o Estudiantes. O Racing, ele para mim personifica bem o que é um time argentino, porque o argentino que nós conhecemos, né, todos nós aqui temos mais de 40 anos, eu acho que o mais novo de todos aqui é o Zupac, mas é muito pouco em relação a mim. Todos nós vimos os argentinos jogando nos anos 80 e 90, e essa identidade do jogo que alia a força com a entrega, com a técnica, com a qualidade. O Racing é um exemplar de um time argentino. O Racing tem todas as características que servem para identificar um bom time argentino. E o Costas é quem dá o contexto de autoralidade para esse trabalho. É o cara que pensa o time, é o cara que refaz a formação. Quando perde o Salas e perde o Quintero, no primeiro momento ele chega a jogar com 3 zagueiros muito tempo, depois ele encopa mais no meio campo, colocando mais um volante, e aí ele vai encontrando soluções técnicas para recuperar o jeito de jogar do ano passado. Então, quando se fala que esse time atual é até mais competitivo, eu também acho, porque ele é a sequência de um trabalho com novas peças. Então o Flamengo vai ter, para mim, enormes dificuldades, vai ser um jogo muito difícil, e tudo isso que o Racing fez contra brasileiros, fez certo, com justiça, mas não pegou nem o Flamengo nem o Palmeiras, né? Nessa lista toda, vai pegar o Flamengo agora. Agora, eu quero ressaltar o seguinte, são 2 treinadores que são apaixonados pelo clube. O Felipe é apaixonado pelo Flamengo. Verdade. Isso eu posso falar. Os dois com um histórico de jogador. Claro que o Gustavo lá atrás. E o Costas, quando garoto, sofreu muito. Porque ele sempre foi torcedor do Racing. E o melhor era o Independente naquela época. E ele sofreu muito. Ele contou essa história pra gente lá na entrevista lá no jogo do Paraguai. Ele falou, eu sofri muito na minha vida, porque eu era garoto e eu não tinha paciência, eu não tinha tranquilidade. Todos eram Independente na escola e eu era Racing. Eu era minoria. E os moleques me perturbavam. Eu fui jogar no Racing, o irmão dele também jogou no Racing. Sim. Eu fui jogar no Racing porque eu queria honrar a camisa do time do meu coração. Eu não fui bem na primeira passagem, ele teve que sair e voltar. E ele voltou, e aí foi o jogador que ele esperava. E o presidente do Racing é o Diego Milito, outro grande ídolo da história. Outro apaixonado, que é nome de rua, uma das ruas do cilindro, chama Avenida Diego Milito. E quem não sabe, são 2 ruas para cima, é tudo vermelho. É muito legal isso. 2 ruas para cima, os tetos das casas e tal, o campo do Independente, tudo vermelho e branco. 2 ruas para baixo é tudo azul e branco. É muito interessante, é uma rivalidade muito legal. Estrada ele é muito Copa apaixonado. Né? Porque pela frente, o Flamengo, que já é certo, e muito provavelmente o Palmeiras na final, se o Racing conseguir a super proeza de passar pelo Flamengo. Nação, eu acho que é um páreo duro pro Flamengo, hein? O Flamengo vai pegar o Racing, que nesse momento, na minha opinião, o Racing tem o melhor futebol jogando lá na Argentina, né? O melhor time argentino jogando na Argentina, melhor futebol lá na Argentina, no caso. Melhor que nesse momento tá melhor que o River, tá melhor que o Boca Juniors. Vamos ver o que vai acontecer, meus amigos. Mas a expectativa do Flamengo é que o Flamengo possa chegar a mais uma final de Libertadores da América. O Flamengo tá a 3 jogos do título, do tetracampeonato da Libertadores, o primeiro brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer. Para isso tem que jogar, tem que ir para cima. E o Racing é um time mais qualificado do que o Estudiantes que nós vimos ontem. Vimos que o Estudiantes deu trabalho.
O Racing, ele é mais qualificado, mas o Flamengo tem time, tem elenco, tem força, tem torcida para poder chegar a mais uma final da Copa Libertadores da América. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral, deixa o like e se inscreva. E assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. E aqui desse lado, ó, é só você clicar e você acompanhar as últimas informações de hoje que a gente postou para jogo do Mengão. A gente se vê no próximo vídeo.